Pois é, irmãos, estou aqui de novo. E as pernas continuam tremendo. O intuito de eu estar aqui, né, do Ministério Infantil participar, de fazer o culto, é mostrar... Os irmãos podem sentar, gente. Né? Mostrar para vocês, né, passar para vocês a importância da família, a importância que Deus dá à família. Né? A família estando bem, a igreja vai bem, a sociedade vai bem. E, infelizmente, não é isso que nós vemos por aí, né? A família cada vez mais sendo degradada, sendo colocada de lado, famílias sendo destruídas, né? E nós vemos que o mundo jaz o maligno, e isso é fato, né? É bíblico, né? Que Deus vai chegar ao fim. E quanto mais gente o nosso inimigo levar, e ele começa pela família, vai ser, para ele será a vitória. Mas, em nome de Jesus, nós estamos aqui justamente para mostrar, para falar diante da palavra de Deus, o que Deus tem para a família. Né? A família é um projeto eterno de Deus. Eu estou nervosa, estou mais nervosa do que eu da outra vez, gente. E aí, hoje de manhã, eu descobri por quê. Outro culto, o pastor não estava. Aí já viu, né? O mestre está aqui, a gente vai, né? Mas eu vou pedir, eu gostaria de fazer diferente hoje. Eu gostaria que um irmão levantasse e orasse por esse momento. Se não tiver voluntários, eu vou fazer um voluntário. Amém? Amém, Edna? Então, vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 7. 7, versículo 9. Quando o pastor me cumprimentou hoje de manhã, eu falei, entendi porque eu estou nervosa. Mas amém, né? A gente tem que entender que não somos nós. É o Espírito Santo de Deus que vai comunicar. Amém? E que eu possa ser apenas um instrumento nas mãos dele. E que ele fale através de mim aquilo que cada um de nós, começar por mim, que a gente precisa ouvir. Amém? E a palavra de Deus fala assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Essa palavra, irmãos, é promessa de Deus para a minha vida. Sempre tive ela como rema na minha vida. Por quê? Eu me casei muito nova, muito cedo, 17 anos, 17 para 18 anos eu já estava casando. E logo em seguida já nasceu, né, um filho. E eu tinha muito temor no meu coração. Tinha muito temor. Por quê? Porque a gente, quando é nova, a gente não tem noção, né, do que a gente está fazendo. E casar muito nova também, a gente fica assim, perdida, né? E a palavra da pastora ontem, cadê a pastora? Pastora ontem, foi tremenda, foi poderosa. Eu queria que todas as mulheres estivessem aqui para ter ouvido aquela palavra. Foi uma palavra de sabedoria, foi uma palavra poderosa, para o meu coração, principalmente. E nessa minha caminhada, né, de casar e de ser mãe, eu tive muito apoio, tive muita ajuda da minha sogra, da minha mãe. Eu pude, né, eu tinha uma rede de apoio, né, que a gente, hoje em dia é o termo usado, né, rede de apoio, né. E com isso eu fui aprendendo. O que uma menina de 17 para 18 anos sabe da vida?
praticamente nada. Eu era recém-convertida, eu me converti de 14 para 15 anos, eu me converti, né? E um detalhe, eu me converti e eu levei essa palavra para dentro da minha casa. A minha mãe se converteu, só que o meu pai, ele, né, nesse meio tempo, ele estava doente, ele tinha tido um AVC, um derrame cerebral, e ele ficou 9 meses na cama. E eu ajudava, com 14 anos, eu ajudava a minha mãe a cuidar do meu pai, dava banho, dava alimentação, fazia todo o processo. E morria de vergonha, porque eu tinha 14 anos e quando era a minha vez de dar banho, eu ficava constrangida, eu não tinha forças, eu não tinha... E a minha mãe sempre ali, não, vamos, faz parte da vida, você vai ter que aprender, e vamos. E assim foi. E uma determinada data, o pastor da igreja onde eu congregava, o pastor Jimenez, ele falou, eu quero ir lá fazer uma visita para o seu pai, quero ver. Eu falei, mas pastor, ele não... Para mim, ele não tinha entendimento nenhum, né? E ele fez a visita, conversou com meu pai, e em alguns momentos eu pude ver as lágrimas escorrendo do seu rosto. E eu acredito que o Senhor tocou a vida dele e o levou para ele, né? Aí, nesse processo, eu fui me batizar, batismo nas águas. E nesse dia do batismo, quando eu estava entrando nas águas, o Senhor estava recolhendo meu pai. No momento em que eu estava dentro da água, depois eu conversando com a minha mãe, ela me explicou o horário e tudo direitinho, né, como foi. E eu identifiquei que no momento em que eu estava dentro da água, meu pai estava morrendo. E eu entendi, naquele dia, que se eu não tivesse, naquele momento, passando pelas águas, talvez eu não suportasse a perda do meu pai. Por quê? Porque meu pai era o meu grande amigo. Tudo eu fazia com o meu pai. Tudo eu procurava o meu pai. Geralmente, as meninas procuram a mãe, né? Mas ele era o meu amigo, ele era o meu companheiro. Então, foi muito difícil para mim. E eu entendi o processo de Deus nessa situação. Se eu não estivesse me fortalecendo pelas águas do batismo, estando naquele momento, naquele lugar, talvez eu não permanecesse nos caminhos do Senhor. Mas aprove Deus que fosse dessa forma. Então, eu fiquei fragilizada, mas eu tive o apoio. E nesse redemoinho de emoções, eu já conhecia o meu marido, né? Hoje é meu marido, né? Mas nesse velório do meu pai, quem me acompanhou, e eu a gente não tinha ainda nenhuma intenção de namorar. Eu não sei porque eu estou falando isso, gente, mas amém. O que eu tinha programado não era falar sobre isso, mas Deus sabe de todas as coisas. E no velório do meu pai, quem ficou comigo desde o princípio até a madrugada, quem que foi? O senhor Eduardo Baldin. Ele me acompanhou, ele me confortou, E depois disso, ainda de um tempo, né? Que daí nós conversamos e nós começamos a namorar. Então, o que eu quero mostrar para vocês? A importância da família. De estarmos ligados à família. A família é o projeto de Deus. E Ele tem prazer em nos deixar em família, permanecermos em família. Entendeu? O Senhor tem feito grandes coisas. E a partir daí eu fui. Me casei, fui morar com a minha sogra, porque eu era muito nova. E o Senhor foi trabalhando na minha vida. Foi trabalhando na minha vida. O Senhor fez grandes coisas. Eu tive meu primeiro filho. Não sabia nem como lidar com ele, mas com o apoio da minha sogra, eu aprendi muito. Aprendi mais com a minha sogra do que com a minha mãe, na verdade. Né? Eu tinha ela como mãe mesmo. E o Senhor foi me ensinando a como fazer. E eu tinha medo de estar fazendo alguma coisa errada, de estar machucando a criança, ou mesmo na educação deles, né? Logo veio o outro filho, né?
A diferença de um para outro é bem pouca, né? São 1 ano e 3 meses de diferença. E assim o Senhor foi acrescentando os filhos, né? Porque se eu for falar aqui, né? 4 filhos, né? E eu morria de medo de fazer algo errado. E como a gente faz coisas erradas, né? Mas o Senhor, eu sempre buscando em Deus o que Ele tinha para a minha vida naquele momento. Nos momentos em que eu fui passando, nos momentos em que eu fui caminhando com Ele. Nova convertida, nova de idade, mas nunca deixei de buscar o Senhor. Em tudo que eu ia fazer, né? E uma das palavras que o Senhor me deu nessa época foi essa aqui. Foi essa palavra, né? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que amam e obedecem aos seus mandamentos. E eu tomei posse dessa palavra. Não me isentando, crendo na promessa, mas não me isentando das responsabilidades que uma mãe e um pai têm. Como eu já falei na outra vez, né? Ensinei as crianças, ensinei ensinei as crianças no caminho em que eles deveriam andar, né? O Senhor foi fiel e eles estão no caminho do Senhor. Amém? Filhos, depois vamos ler Efésios 6, 1, 4. Essa era uma das palavras que eu inculcava na mente deles. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te ocorra bem e tenhas vida longa sobre a terra. E aí, esse versículo a gente sempre fala, né, para os filhos, né? Mas ele tem uma segunda parte. E que depois de um tempo eu fui me atentar a ela. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. E isso ficou martelando na minha cabeça, irmãos. Mas como que um pai pode irritar um filho? Não é? Às vezes você fala, né? A Larissa está gostando, não. Só a parte dos filhos, né? Só a parte dos filhos. E eu frisava muito, falava assim, honrar pai e mãe para que você não morra cedo. Eu falava assim, você quer viver muito tempo? Honra teu pai e tua mãe. Aí quando Deus me trouxe à luz esse versículo, a continuação dele, aí eu parei e falei, Senhor, e agora? Será que eles já leram essa parte na Bíblia? Eu acredito que sim, né? Mas aí eu pedi discernimento ao Senhor. Falei, Senhor, como que um pai e uma mãe pode irritar os filhos? Né? Eles não devem obediência a nós? Né? A gente se sente, né? Eles devem obediência, eles devem honra. Aí o Senhor me falou, sabe quando você irrita seus filhos? Quando você não ensina a palavra de Deus para eles. Quando você não mostra para eles o caminho em que eles devem andar. Quando você negligencia a sua parte como pai e como mãe. Então, quando nós fazemos... Eles podem não entender isso agora, né? Mas na comunicação da palavra de Deus, na falta dela, no caso, que nós irritamos os nossos filhos. Por quê? Porque a criança precisa de um norte, a criança precisa de uma direção. Eles nascem sem saber nada, né? Quem que ensina a criança a andar, quem que ensina a criança a falar, quem que ensina os limites para as crianças. E aí a ciência comprova que as crianças elas precisam de orientação, elas precisam de limites, elas precisam saber ter rotina, entendeu? Somos nós, os pais, que ensinamos isso para eles. Olha, agora você tem que tomar banho, olha, agora você tem que dormir, olha, agora você tem que... Então, nós irritamos eles quando nós não fazemos isso. Porque a criança fica solta, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar, e agora? Né? Eu falei da ciência por quê? Porque a criança, ela cresce dentro de uma rotina.
estabelecida pelos adultos. Mas, com o passar do tempo, ela vai se adaptando àquilo e internaliza isso, né? Mas criança deixa fazer o que quiser, deixa lá. E hoje em dia, né, o celular, o entretenimento e tanto, né? A criança quer paz. Aí eu vou tirar, gente, que eu estou com calor. A criança precisa disso. O celular, ele pode te ajudar, hoje em dia, né? Porque na época a gente não tinha celular, né? Naquela época era no vamos que vamos, né? O que eu vou fazer hoje para entreter essas crianças? E você tem que ser parceira das crianças. Você tem que estar junto com a criança. Eu buscava muito literatura. Tem cursos de seminário de família lá. Tem dia tal, vai ter curso de famílias, criação de filhos no outro lugar. Eu ia porque eu queria saber como que eu ia agora, com 3 filhos, o Lucas veio bem depois, né? Como que eu vou criar toda essa gente, né? Meu Deus, e homem, só homem, né? E eu ia atrás, e eu lia muito, né? Eu buscava, conversava com os pastores, eu conversava com as pastoras, eu falava, eu buscava em Deus. É isso que eu quero que vocês saibam. Eu buscava em Deus a melhor forma de criar meus filhos. É isso que nós precisamos, buscar em Deus a melhor forma de criar meus filhos. E nessa busca, né, eu encontrei um livro que diz as 5 linguagens do amor. Todos conhecem, né? Acho que a maioria, né? Conhece? Porque eu tenho 4 filhos, certo? Todos são iguais? Não. Então, o que eu fazia? Começo. A mesma forma que eu lidava com o mais velho, eu queria lidar com o outro. Não. Eles são seres individuais, eles são seres únicos. E eles têm a característica própria deles. E eu lembro até que eu colocava de castigo eu colocava de castigo, assim, agora você fez isso, você tem que explicar para a criança por que ela está sendo castigada, não é só largar lá, ela tem que ter entendimento do porquê. Então eu colocava um de castigo, e o castigo, eu descobri lá uma forma, era o banheiro. Você vai ficar de castigo sentado lá no banheiro sem fazer nada. Sem fazer nada. Gente, para um deles era a morte. Ele queria morrer quando eu falava, agora você vai ficar de castigo no banheiro. Ele queria subir pelas paredes. Para ele era a morte. E às vezes eu deixava lá e acabava até esquecendo que o menino estava lá de castigo. Não no caso dele, porque ele ficava me chamando. Mas aí eu falei, bom, deu certo com ele, né? Vou fazer com o outro também, né? Aí lá vai eu colocar o outro de castigo no banheiro. Gente, o menino brincava com os dedos, brincava com a mão, brincava com a água, brincava. Não funcionou. Não funcionou. Aí, Jesus, uma forma de lidar com esse filho, porque... E agora? Funcionou para uma, não funciona para outra? Como que eu faço? Até que eu descobri a forma de... Não tem ninguém se entregando, não, né? Eu não vou citar nomes, fiquem tranquilos, porque eles estão aqui os 4 hoje, tá? E aí, esse filho não tinha jeito. Eu colocava ele no banheiro de castigo, era prazer para ele. Ele gostava de ficar lá, sentado, sem fazer nada. Entendeu? Aí, até que eu descobri uma outra forma de castigar. Gente, hoje em dia a gente nem pode, né, usar direito esse termo castigar, né? É um problema. Mas a Bíblia fala, corrija o teu filho, quanto ele é pequeno, para depois, mais tarde, ele não te envergonhar nas portas. Entendeu? Então, eu usei de correção, sim. Usei de vara, como diz a Bíblia. Eu usava vara de verdade, da correção. A gente ia passear no interior, eu voltava com o porta-mala cheio de varinha. A varinha quebrava, eu tinha outra reserva. Entendeu? E depois vocês podem perguntar para eles se é verdade ou se não. Mas a Bíblia fala, a Bíblia manda, não é agressão.
Você tem que explicar para o seu filho. Olha, você está sendo corrigido porque você fez coisa errada. Você agiu de maneira errada. E orar com ele para que ele entenda isso. Né? E aí, esse foi o processo. 5 linguagens do amor. Então, eu tinha que descobrir, depois mais para frente, 4 linguagens de amor. Então, é isso. Você tem que orar e pedir ao Senhor. Falar, Senhor, como que eu faço para lidar com esse filho? Como que eu faço para lidar com o outro filho? Porque eles são diferentes e eles vão responder de formas diferentes. Né? E tinha um que ele não aceitava nenhuma coisa nem outra. Para ele, né, tinha que ser a vara mesmo. Ele só respondia quando chegava ao ponto da vara. Entendeu? E assim vai. E é assim que Deus faz conosco. Né? Deus nos chama, Deus nos acolhe. Ele fala para você, olha, filha, dessa forma não está certo. E se você insiste, ele usa uma forma de fazer você entender que está errado. É a correção do pai. O pai que ama, corrige. Até eu pensei, né? Falei assim, eu posso até escandalizar quando eu falar da varinha, né? Da vara, né? Mas é bíblico. E não sendo agressão, ela deve ser usada. Tá? Espero que ninguém me processe. E assim foi. A linguagem do amor de um, e hoje em dia, na época, só tinha para casais, né? Hoje em dia tem 5 linguagens do amor para criança, para jovens, para adolescentes, e assim vai. Então, você tem um instrumento na mão. Deus deixou instrumentos para você usar, buscar e acertar, pelo menos tentar acertar. Né? A gente acerta sempre? Lógico que não. Né? E também, irmãos, existem tipos de rebeldia. Vocês sabiam disso? Tipos de rebeldia. Tem aquele filho que você chega e fala assim, filho, lava lá a louça para a mãe está tão cansada. Ah, mãe, não vou lavar, também estou cansado, não quero, não vou, não gosto, não quero. Né? Pior que não é esse. Na hora ele falava. Aí eu pedia para o outro parava assim na minha frente assim, e ficava me olhando assim. Existe a rebeldia explosiva, que é aquele que fala até pelos cotovelos, e fala o que está sentindo, e vai e despeja um caminhão em você, ainda que depois ele chegue e peça perdão para você, porque passou os limites. Mas existe a rebeldia passiva. E essa, irmãos, eu demorei para entender, viu? Porque é difícil. É difícil, porque você, como a pessoa não responde, você acha que está tudo bem. Mas é um tipo de rebeldia. Você não responder, ou você falar que sim, e depois você não fazer, é um tipo de rebeldia. Né? E eu tenho 4, então são 2 personalidades parecidas, 2 explosivas e 2 passivas. Né? Eu sei que tem mais, mas agora eu não consigo me lembrar, mas acho que porque eu usei mais essas. Né? Então a gente tem que aprender também a identificar isso. Rebelião é rebelião, seja ela explosiva ou não, ela é rebelião e é pecado diante de Deus. Né? E aí você também tem que aprender a lidar com esse tipo de situação. Da rebelião explosiva e da rebelião passiva. Quando eu entendi isso, e as coisas mudaram, né? Ah, filho, vai lá lavar a louça. Agora, já. Eu quero ver você lavando a louça. Aí funcionava. Entendeu? Com o explosivo, eu deixava ele explodir, deixava lá, e depois eu ia lá e conversava com ele. Olha, você não quer fazer? Não tem problema, mas você não precisa responder dessa forma. Né? Então, são técnicas que Deus vai nos dando para ir caminhando e educando os filhos, as crianças. Porque de nós mesmos, a gente não vê tanto caso aí, tanta coisa de agressão à criança, Gente, aqui vai um conselho. Se você não quer ter trabalho na sua vida, não tenha filhos.
Não tenha filhos. Porque filho é trabalho da hora que nasce até a hora que você morre. E, mas casou, agora você está livre, né? A minha sogra, ela falava assim para mim, você está com pressa que eles cresçam, né? Eu falava, nossa sogra, como estou? Você vai ver só, filho criado, trabalho dobrado. Né? Porque são outros tipos de preocupação. São outras preocupações, são outras coisas. E aí, quando vem os netos, é pior ainda. Porque aí você fica de cabelo branco. Por isso que a gente fica de cabelo branco, pastora. Porque daí tem filho, depois vem neto, depois vem bisneto, e aí os cabelos não aguentam. Não aguenta. Não aguenta. Assim, você não vai deitar uma noite sem preocupação. E com os casados é pior, porque você não pode ficar ligando toda hora para saber, né? E aí, filho, tudo bem? Né? Você liga quando precisa, assim, uma coisa urgente. Mas, se não, eu costumo dizer que eu criei os filhos para o mundo, para Deus. E é Deus quem vai dirigir. Só que é duro, viu? Agora eu descobri que é duro. Porque é um rompimento que, se a mãe não tiver alicerçada, eu acho que mais a mãe, porque a mãe é mais apegada, mais amor, mais carinho, mais, né? Se bem que eu era bem firme também. E aí, quando eles saem para formar a família deles, você não pode mais ficar se intrometendo. Né? Eu vou falar só agora, assim, um nome. Acho que a Camila foi a que mais sofreu com isso. Né? Porque foi a primeira, né? Ai, meu Deus, e agora? Como que eu vou ser sogra? Até agora eu fui nora só, filha e nora. E como que eu vou ser sogra agora? Jesus amado. Eu acho que eu fazia algumas coisas assim que ela... Meu Deus, deixa para lá, vai. Mas é isso. Descubra a linguagem de amor do seu filho. Descubra qual é o tipo de rebelião que ele está fazendo. E as coisas vão começar a caminhar, as coisas vão começar a andar. Debaixo da graça e da presença de Deus. Né? Falando sobre a linguagem do amor, eu tenho um filho que ele adora conversar. E fala. A linguagem de amor dele é estar junto, conversar, expor as necessidades. Né? Eu tenho outro que é a atenção. Só de você estar junto com ele, sentada no sofá, está tudo bem. Está jóia. Não precisa nem conversar, mas estou ali junto. Se ele quiser falar, amém. Se ele não quiser falar, fica lá. Vamos ficar junto. Vamos estar junto. E eu sempre, como a pastora fala, né, eu sempre fui uma mãe muito participativa. Tá? Muito. Então, aquele que gosta de jogar futebol, o que eu fazia? Eu jogava futebol. Eu saía para o quintal com eles e jogava futebol com eles. Porque nessa interação de mãe e filho, de contato, você está ganhando a confiança dele. Porque eles veem a gente como a gente viu o nosso pai, nosso inimigo. Ele não deixa eu fazer nada, ele não deixa eu sair, não deixa eu brincar, não deixa eu... Eles enxergam a gente assim. Depois de uma certa maturidade, é que eles vão entender o porquê. A gente é tão chato, a gente é tão... Né? Tem aquele que gosta... Né, do videogame. Eu jogo videogame. Jogava videogame com eles. Jogo ainda, até hoje, porque ainda tenho um solteiro, né? E jogo videogame. E, irmãos, é uma coisa assim que pode parecer boba, né? Mas eu sentia o prazer deles de eu estar me interessando pelas atividades deles. Né? Jogava futebol, quem já foi na minha casa conhece, né? Tem um quintal enorme, tem um corredor, e eu saía por aquele corredor jogando futebol com eles. Né? E, não é para me gabar não, né? Mas no começo, agora já não, né? Mas no começo, eu dava uns dribles neles, viu, pastor? Neles. Teve uma vez até que eu grudei um deles na parede, eu não lembro nem quem foi. Não lembro quem foi. Foi você? Não? E jogar videogame. Parece, assim, eu estou falando da minha realidade com homens, né? Eu sento lá e jogo. Precisa de ver a alegria do meu filho quando eu terminei. Vamos ver se eu vou... A minha professora de inglês está por aqui? Acho que não hoje. Olha o Léo, está ali. Ó.
Good of War. Alguém, vocês sabem que jogo que é? Você precisa ver a alegria dele quando eu finalizei o jogo, gente. Era a felicidade dele. Falei, certo, cadê ele? Mortal Kombat. Ninguém me batia, não, quando eu era pequena. Agora eu apanho toda hora, né? Então, a gente tem que estar junto. Eu sei que a realidade de muitos pais hoje em dia é diferente, é corrido, trabalha, vai, volta, não sei o quê. Mas por isso que eu optei em cuidar deles. Né? Eu sei que não são todos os pais que têm essa condição. Mas como dizem aí, né? Eu chegava junto com eles. Eu jogava, eu ia para as reuniões, eu fazia, eu falava. Amigos, todos dentro da minha casa. Todos. Viravam um albergue minha casa. E assim, a maioria, acho que só foram da igreja, né? Dormir em casa. Mas eu tenho fotos registrando. Era um dormindo no sofá, outro na cama, outro no berço, outro em cima da cômoda. Era assim. E eu estava lá no meio com eles. Tinha um amigo deles que vinha jogar videogame, um amigo bem comum entre eles. E eu ficava de madrugada assistindo o menino jogar o videogame, porque eu queria saber como que terminava o final do jogo lá. Qual que era o jogo? Bom, era um jogo comprido aí, que agora eu não lembro o nome. Mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? É estar junto todo o tempo. Né? Eu acredito que se eu tivesse meninas, eu ia ficar ali brincando de boneca, brincando de panelinha, brincando de... Mas a minha realidade foi outra. E nisso, irmãos, você está cumprindo com o seu papel, com a palavra de Deus. E nesse meio tempo, Bíblia, devocional, versículo grudado na casa inteira. Eu não sei se eu falei da outra vez, nós passamos por um momento muito difícil, em que me abalou muito, um momento de doença na família, e que eu fiquei muito, muito abalada. Foi difícil, foi até quando eu conheci os pastores. E sabe o que um deles fazia para mim? Deixava bilhetinho com um versículo da Bíblia. Escrevia lá, mãe, eu te amo. E colocava um versículo bíblico. O que é isso? É um ensinamento que ele teve. Foi dessa forma que eu ensinei. E é dessa forma que ele me retribuiu. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Sempre. Sempre a palavra de Deus. Então, é dessa forma que a gente pode irritar os nossos filhos. Não cumprindo com o que Deus determinou para que a gente faça. O versículo que eu li, o primeiro, obedeçam aos seus mandamentos. Nós temos que obedecer aos mandamentos do Senhor em todo o tempo. É como eu já falei, não sou perfeita não, gente. Não sou, errei muito e continuo errando ainda, né? Porque eu tenho o entendimento de que, enquanto nós estamos nessa vida, nós estamos errando. Tentando acertar, mas estamos errando. E, para encerrar, vamos ler Hebreus 10, 23. E eu vou encerrar com essa palavra, com esse texto. E eu vou contar um testemunho da conferência que Deus fez comigo na conferência. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Não adianta nada a gente trabalhar, dar versículo, se nós não nos entregarmos totalmente às promessas que Ele tem feito para nós. Né? Como nós ouvimos ontem. Deus, Ele é um Deus de promessas, e Ele é um Deus que cumpre com as suas promessas. Ainda que a gente falhe, ainda que a gente não, por mais que a gente tente, a gente não consiga transmitir isso,
Ele é fiel. E em algum momento, você vai ter a promessa que Ele te fez um dia. Ele é fiel. Ele pode todas as coisas, Ele vai fazer. Eu estou falando isso de verdade, de que eu provei o que Deus fez. Ah, mas então, Cláudia, você tentou fazer tudo bonitinho, tudo direitinho, né, conforme mandava a palavra, errando de vez em quando. Então foi fácil. Eles seguiram o caminho, estão tudo aqui, né? Mas, irmãos, chega uma idade que é só pela graça. E que a gente não tem como falar, espernear. A única solução é orar. É dobrar os joelhos e orar. Para que essa promessa venha se cumprir o mais rápido possível. Na fase de adolescência para jovens, eu tive muitos problemas. Tive muitos problemas. Tive problema com pornografia. Tive problema com álcool. Tive problema com drogas. Com mentira. Não pensa que é porque ele está aqui dentro da igreja que o mundo não vai atraí-lo. Vai. Vai sim. E aí, teve vezes de eu ver o meu filho. Isso, gente, não é que saiu da igreja, não. Tudo isso dentro da igreja. Frequentando culto, frequentando jovens, frequentando adolescentes, dentro da igreja. E foi assim um tempo curto, um período curto, mas teve problemas. Teve muitos problemas. E até hoje, eu acredito que eles não... Né, eu nunca falei isso para eles. Mas eu via eles chegando bêbado. Eu via eles chegando. Mas eu nunca alterei a minha voz. Eu deixava passar, vai tomar banho, vai dormir. E eu vou orar. Porque se você for confrontar, vai dar certo. Você vai entrar num atrito, você vai entrar numa confusão desnecessária. Mas eu via. E eu acredito que eles... Uma vez eles falaram, a mãe nem sabe, as vezes que eu cheguei, as vezes que aconteceu. Eu sabia. Quando seu filho chega, você sabe o estado que ele está. Se ele está triste, se ele está angustiado, se ele está bêbado, se ele está drogado. Você sabe. Você é mãe. Agora, a diferença é como você vai reagir a essa situação. No meu entendimento, eu via que não era não seria viável entrar em confronto. A hora que eu subia para o meu quarto para dormir, eu dobrava o meu joelho e orava, falava, Senhor, a promessa. Cadê a promessa? O Senhor prometeu. E lembra que eu falei para vocês que eu morria de medo de que eles se desviassem? Imagina meu coração quando eu via isso. Vou contar uma coisa. Teve uma vez que ele saiu, chegou do culto, depois saiu, foi sei lá para onde. E eu esperando chegar, e nada. Eu esperando chegar e nada. Bom, vou dobrar o joelho, porque eu não posso fazer nada. E eu ligava, viu? Outra coisa, eu tinha o telefone de todos os amigos deles. Eu ia ligando um por um para saber onde ele estava, onde eles estavam. Não tinha WhatsApp, era ligação mesmo. Eu ligava. Fulano está aí? Não. Fulano está aí? Não. Tá, então vamos falar com quem resolve. E eu dobrei os meus joelhos naquela madrugada e eu orei. E eu falei, Senhor, eu quero meu filho de volta. Eu quero meu filho de volta. Foi a promessa que tu fizeste. Que todos eles seriam ensinados, Senhor. É o próximo texto que eu vou ler. E depois, mais para frente, já, bem depois, ele me falou, ele contou. Mãe, sabe aquela noite que eu sumi, desapareci? Pois é, eu estava largado numa sarjeta,
sem saber nem qual era o meu nome. E apareceu um homem, um mendigo, se não me falha a memória, me levantou do chão e falou: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Aqui, esse lugar que você está aqui, não é para você. Não é para você. Aí eu pergunto para vocês, a oração funciona ou não? Funciona. Então, irmãos, que você tentar fazer tudo certo não é certeza que você não vai ter problemas, mas vai diminuir as chances. Vai diminuir muito as chances disso acontecer. Mas tem problemas, porque nós somos seres humanos. Nós somos falhos, nós somos finitos, e se não fosse a graça de Deus nos alcançar, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Como eu falei para vocês no começo, eu não sei se eu já não tivesse conhecido a Jesus, se Ele não tivesse me chamado, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Mas aprove Deus que sim. Aprove Deus que sim. Então, se você tem uma promessa de Deus para a tua casa, ou não, nem em relação a filhos, creia, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Ele vai cumprir com aquela promessa que um dia Ele fez para você. Amém? E Isaías 54, 13. Agora eu vou encerrar, tá, pastor? Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E grande será a paz das suas crianças. Em retidão você será estabelecida. Amém? E o testemunho da conferência é que o último dia de conferência, o pastor, o missionário americano, não lembro o nome, Jordan. Ele chamou para que a gente viesse aqui para frente. E eu vim. Falei: Senhor, não vim nenhum outro dia, mas aquele dia eu acho que precisava. Porque tinha algumas coisas na minha cabeça que estavam me incomodando e eu vim para frente. Cheguei aqui na frente, uma irmã orou por mim. Orou. Amém. Amém. Amém, Jesus. Eu virei para Deus e falei assim: só isso, Deus? Só assim? Só uma oração e tá bom? Eu saí daqui, eu estava bem aqui, e fui ali para o canto. E nisso veio um irmão orar por mim. Eu nem sei quem é esse irmão, nunca vi, nem vi mais aqui também na igreja. Acredito que tenha havido com alguma igreja, né? E esse irmão começou a orar por mim. E ele, na oração dele, ele falava assim: Deus falando, né? Por que você continua preocupada com os teus filhos? Por que você continua chorando e esperneando por causa dos teus filhos? Sou eu que conheço o coração de cada um deles. Sou eu que cuido de cada um deles. E aquilo, irmãos, porque tinha sido uma semana difícil, de algumas notícias ruins com relação a filhos. E o Senhor falou. O Senhor fala. Quando a gente está com o coração quebrado, moído, destruído, Ele fala. E não precisa ser através de um irmão ou uma irmã. Vai na Bíblia. Abre a Bíblia. Ele fala também. Mas Deus sabia a minha necessidade naquele dia. Eu precisava ouvir Ele falando. E dos filhos. E dos filhos. Porque, como eu falei, eles casaram, um vai casar ainda, mas eles continuam sendo filhos. E o nosso coração fica apertado, fica muito apertado, por de ver as situações em que as situações que passam, né? E a gente fica, é difícil.
Você quer fazer, você quer ajudar, você quer... E muitas vezes não tem. A única ajuda que você pode dar é a oração. E é tudo, né? E é tudo. E Deus falou comigo especificamente naquele dia. Você já não me entregou os teus filhos? Que a gente entrega e tira, né? Entrega e tira, né? Você já não me entregou os teus filhos? Por que você está chorando? Sou eu que vou cuidar deles. Eu que estou cuidando. Não se preocupe. Amém? Então, que nessa manhã a gente possa entregar tudo nas mãos do Senhor. Todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Mas a gente tem que entregar e deixar lá e crer e saber que Ele está fazendo, Ele está cuidando e que no momento certo você vai ver o fruto. Amém? Pastor. Bom dia, graça e paz, amém? Muito bem, então o pai e mãe vivem a Guerra Fria, né? Que é silenciosa, e vive a guerra explosiva, Ucrânia e Rússia. Né? Vamos colocar em pé? Eu quero honrar a vida dela, amém? Ela é líder do Ministério Infantil aqui na igreja, ela tem a sua formação psicopedagógica, ela tem a sua formação em Deus, né, toda a caminhada como ela contou, e ela é uma mulher que expôs, concorda comigo? Ela poderia chegar aqui e contar uma historinha quadradinha, bonitinha, sem falha nenhuma, né? E falar, meus filhos são os melhores do planeta, eu tenho os 4 cavaleiros fantásticos, né? Poderia dizer? Mas não, ela falou das deficiências, das necessidades, ela expôs, falou uma verdade, realidade de vida, amém? Então, toda família tem a sua necessidade, tem a sua história, né? E isso é bacana, é entendermos que nós somos seres imperfeitos, buscando solução naquele que é perfeito, amém? Então, nós vamos orar agora, porque eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida do seu esposo Eduardo Baldim, e da vida dos seus filhos, o Tiago, o Gabriel, o Estevão que está ali, e o Lucas, cadê o Lucas? Lá no fundo. Eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Louvo a Deus pelos casamentos de cada um, né? Do Tiago é a Camila, do Gabriel é a Cibele, do Estevão a Tati. Amém? Pode errar nome de mulher, senão dá problema, né? Louva a Deus por isso e pelos netos que vieram. Né? E é muito importante que isso que ela falou é uma estratégia de direcionamento dentro do lar e que a gente tem visto que tem refletido dentro da sala das crianças. Muitas crianças chegam aqui na sala infantil cheio de problemas, né? Nas quais os pais não estão conseguindo lidar. E eu fico imaginando isso dentro da escola. Né? A Célia mesmo ali é diretora de escola, né, Célia? Dona de escola, e ela sabe muito bem o que é esse ambiente, né? E que a gente tenta, de todas as formas, tratar com muito amor, com muito carinho. E se nós, como famílias, que também somos pais, pastor e eu, né? Buscamos as 5 linguagens do amor, né? Entendendo as facetas de cada filho, não comparando-os e não esperando no mesmo nível. Eu achei muito bacana a forma que ela colocou. Ela colocou uma realidade com experiência de vida. E que eu acho fascinante. Eu amo esse tipo de mensagem. A mensagem construída com aparência não dá, gente. É vida. A nossa vida, ela é baseada no dia a dia. E é nisso que nós ensinamos pela prática. Então, eu tenho que passar a experiência, a prática, e não a teoria, ok? E aqui neste altar, a gente prega a vida em Deus com a prática que vivemos nele, ok? E eu achei maravilhoso mesmo, e eu glorifico a Deus porque toda a sua casa serve o Senhor, os netos servem o Senhor, os filhos, é a coisa mais linda de Deus, e amém? E eu achei muito bacana essa parte que ela mencionou, que precisava falar, pais, os filhos casaram, você tem que ensinar seus filhos antes de casar.
Depois que casou, é o pai que vai cuidar, é Deus que vai cuidar. Eles têm que viver a experiência de vida com o pai. O que a gente tem que ir batendo na oração com a palavra profética, liberando as bênçãos sobre eles e descansar, crendo que Deus vai cuidar dos nossos filhos que casaram, ok? E eu queria aproveitar esse gancho da palavra que Deus ouve para dar o recado do culto de terça. Certo. Quando eu fui para Curitiba, o Senhor disse assim para mim: o que você tem feito? O que você tem feito com as armas espirituais que eu tenho te dado para você, Sumaia? Você não está lutando pelo Brasil, o que você tem feito? Deus me pegou na chincha lá, né? Então eu vim, montamos aqui a oração de terça, onde nós liberamos a palavra de vida, que ela falou que ela orou pelo filho, e Deus levantou uma pessoa ali na madrugada para ajudar o filho, e o filho voltou para casa. Então, essa é a palavra profética de vida que nós vamos orar pela nossa casa, pela nossa família, pela nação, por tudo. Então, eu convido a igreja, toda a igreja, para estar aqui de terça-feira, às 19 horas, onde nós vamos aprender a palavra até às 20, e às 20 horas nós vamos aplicar a palavra sem parar, liberando a palavra no local, mas que vai tocar as famílias, vai tocar a cidade, vai tocar o bairro, vai tocar a nação, em nome de Jesus. Amém? Era esse o gancho que eu queria fazer. Muito bem. Hoje é o culto do Ministério Infantil, então foi um pouco diferente. Até perguntaram para mim: pastor, o senhor veio hoje todo combinadinho com a roupa. Eu falei: eu fui vestido pela mamãe, né? Não é assim, quando é pequeno, a mãe que veste a gente, né? Mas não é não, minha mãe já partiu para o Senhor, mas eu parei de brincar. Mas eu quero honrá-la. Eu quero chamar aqui o pessoal do Ministério Infantil, que também está aqui, que não está, embora estejam alguns lá na sala, tem lá em cima, né? Tem lá do outro lado. Mas quem está aqui do Ministério Infantil, suba aqui, por favor. Quero também orar por vocês, amém? E nós vamos orar, honrar eles e orar depois por vocês, aplicando aquilo que foi dito, ok? É fácil? Não é fácil. Quem aqui é pai? Não é fácil. Eu sou pai de 2 meninas lindas, imagina. Menina, mãe e pai de menino é mais fácil, porque existe até uma linguagem por aí no mundo, né? Então, pai de menina é diferente. Então, se o pai e mãe de menino já protege, imagina pai e mãe de menina. Os voluntários, né? Os voluntários que têm se dedicado. Aqueles que têm ajudado no voluntariado do Ministério Infantil também subam aqui rapidamente. Todo voluntariado. E se você quer ser voluntário, aproveitando, vem falar com ela, fale: eu quero trabalhar com ela, com a Camila. Cadê a Camila? A Camila está ali. Fala: eu gostaria de ajudar no Ministério Infantil, não posso vir, não posso ajudar em todos, né? Mas uma vez por mês eu posso estar ajudando no Ministério Infantil. Ela vai conversar com você, entender o porquê também, e etc, ok? Entendendo, claro, que tem que ter uma habilidade, algum tipo de jeito para trabalhar com criança, e nós também prezamos, melhor falando, o cuidado moral e ético com as nossas crianças, ok? Então, por isso, claro, vai passar por uma entrevista para entender o porquê, e assim por diante, porque a gente não quer também qualquer pessoa falando qualquer coisa para os nossos filhos lá na sala de aula. Por isso que é importante ter essa conversa prévia. Amém? Eu só queria falar algo aqui, que eu sinto que o Senhor falando muito forte no meu coração. Pai, seu filho está adulto, seu filho casou, teu filho meteu o pé na jaca, aprontou feio dentro do casamento, enfim, aí fora, né, fez coisa errada no trabalho, enfim, qualquer área. Derruba essa coisa que você está sendo envergonhado. Quem está sendo envergonhado é o seu próprio filho, não é você. Não traga para o campo pessoal, porque isso impede você continuar tendo relacionamento com seus filhos. Nada pode tirar você ter um relacionamento com seu filho. Seu filho pode ter feito a pior coisa desse mundo. Você não pode quebrar o seu relacionamento com ele. Porque se você quebra o relacionamento, você está jogando o seu filho para fora da família. Você está pondo o seu filho para longe de vocês. Enquanto seu filho está na família, vem na semana, está em casa, senta na mesa, come com você, você recebe com amor seu filho, vai chegar um momento que ele vai rasgar o coração e vai dizer: eu não consigo mais, eu preciso de ajuda. E é onde os pais entram, sentam. Então agora você vai me ouvir e você vai, eu vou te ajudar.
Amém. Ok? Eu não sei por que isso está acontecendo. E se isso está acontecendo com você, eu quero que depois você venha aqui, nós vamos orar por você, para que o Espírito Santo te dê a palavra de sabedoria e romper toda essa quebra de vínculo afetivo que existe no meio de vocês, ok? Amém. Estenda as mãos à frente, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar a Deus pela vida da Cláudia, da Camila, da Simone, que são as líderes, ó Deus, do Ministério Infantil. Queremos te louvar a Deus por cada uma das professoras, professores, cada um dos voluntários que tem dedicado tempo, amor para ensinarem as crianças da igreja. Pai, eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, recompense-os, ó Deus, porque eles estão fazendo para Ti, Senhor. E é um trabalho custoso, difícil. Se é difícil, ó Deus, ensinarmos os nossos próprios filhos, quanto mais os filhos dos outros. Por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, venha, Senhor, favorecê-los, Pai, porque é um trabalho de extremo amor, é um trabalho de muito cuidado, de muito zelo. E o Senhor colocou as pessoas certas, ó Deus, para cuidarem das crianças na igreja. Eu peço a Ti, recompense-os, realize, Senhor, os seus sonhos, ó Deus, profissionais, ministeriais, familiares, com os filhos, com os netos, com os bisnetos, em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo, ó Deus, que eles estão esperando diante de Ti, ó Deus, venha ser liberado nesta manhã, sobre a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Eles não estão fazendo, Senhor, buscando recompensa, eles estão fazendo, ó Deus, para Ti, mas, ó Deus, nós honramos, ó Deus, a atitude deles, e nós os abençoamos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém e amém, Jesus, amém. Vamos aplaudir Jesus pela vida do Ministério Infantil, Cláudia e toda a equipe, em nome de Jesus.